Oi, oi, é Catnifer. E eu sei que eu passei um mês sem postar aqui no canal, mas eu avisei na aba da comunidade que eu tava um pouco doente, então eu precisei desse tempo pra me recuperar. E eu ainda não tô 100%, minha imunidade tá bem porcaria. Mas antes de precisar tirar esse tempo, eu já tinha gravado alguns conteúdos aqui pra vocês que eu não consegui editar por conta do que eu tava sentindo. Então eu acabei deixando esses conteúdos acumularem e pensei em nem postar. Só que como eu já tinha, no último vlog que eu postei aqui no canal, há um mês atrás, eu já tinha feito referência ao vídeo que eu tinha gravado depois, eu pensei que era melhor editar o conteúdo que eu tinha e deixar disponível pra vocês. E aí num vloguinho mais pra frente eu explico o que tava acontecendo e tudo mais, porque eu tive que parar. Mas é isso. Aproveitem o vlog e vamos continuar de onde nós paramos. Voltei com o vlog, agora são 2h32. Tava editando o vloguinho pra vocês. 22, 23? 23. Ele tá exportando aqui agora. E eu tava escutando música ali, como sempre. E também lembrei de fazer as anotações do último livrinho que eu li, que foi esse daqui, Enquanto o Universo Não Desmoronar. Muito fofo. Me destruiu. Um trocico dessa finurinha. Muito bom, esse livro eu gostei demais. E parece que eu tô voltando aqui só enquanto eu tô editando algum vídeo. Eu tô no modo Go de edição. Esse vídeo já é pra semana que vem. Então, já tá perfeito. Eu tava lendo ontem. Eu até não consegui comentar porque eu fui ler muito tarde ontem. Eu comecei a ler esse livro aqui, Era Uma Vez Meu K-Idol, e eu já tô quase na metade dele. É aquele amigo de infância que se torna uma coisa a mais. A gente ainda não chegou nesse coisa a mais, porque esse amigo de infância, ele nasceu na Coreia, passou um tempo nos Estados Unidos, depois ele voltou pra Coreia, e eles prometeram um ao outro que seriam amigos pra sempre. Um ano depois que ele foi pra Coreia, o pai dele faleceu, e aí ele se tornou trainee pra virar um ídolo de K-pop na empresa do tio dele. E eu acho que esse livro ele é um pouco inspirado no BTS, porque esse menino, quando ele se tornou trainee, o objetivo dele era ser um compositor. E aí o tio dele falou, mas vai participar de aula de dança, vai participar de aula de canto, e não sei o quê, porque isso é o padrão, né, pra as pessoas não acharem que eu tô te favorecendo porque você é meu sobrinho e tudo mais. Alguma das músicas que ele tinha feito, o tio dele vazou essas músicas, e aí o talento dele foi reconhecido pelas pessoas, e aí o cara pôde colocar ele como um dos integrantes desse novo grupo que ele tava criando. E isso é a história do Min Yoongi, do BTS, o Suga. E esse menino aqui começou como trainee aos 11 anos. Eu não lembro quantos anos que o Jungkook entrou no grupo do BTS. Mas ele era super novo quando ele debutou. Acho que ele tinha uns 15 anos quando ele debutou. Aí ele se tornou um ídolo. Eles foram convidados pra participar de uma premiação da MTV. E aí o negócio bombou. Se tornaram ídolos conhecidos internacionalmente. Com isso, a amizade deles foi se desfazendo ainda mais. Nesses 7 anos que eles ficaram separados, ela achava que eles não eram mais amigos. Ela agora tá no último ano do ensino médio, esperando só dar o baile pra ela entrar numa faculdade. E ela tá tentando fazer com que as pessoas que vão pro baile doem o dinheiro que eles gastariam com unha, cabelo, vestido, limousine, aquela papagaiada toda, pra o centro comunitário onde eles vivem, porque é o único lugar onde os pais que trabalham em horários que não fazem parte, assim, do horário comercial, podem deixar seus filhos enquanto eles trabalham. E ela não consegue porque as pessoas não se importam. Mesmo ela falando assim, eu não vou pro baile porque eu tenho que dar o exemplo, ela fica fantasiando com uma promessa que eles fizeram quando eles tinham 10 anos, que eles iriam ao baile juntos. E aí ele aparece na cidade e pede pra ela ir no baile com ele. Só que aí na primeira vez que eles se encontram, depois desses 7 anos, ele aparece na casa dela com um cara filmando tudo. E aí ela fica meio assim, um tipo de golpe publicitário, por favor, arranja outra pessoa pra fazer isso, porque não é minha vibe. E aí ela dispensa ele nessa primeira vez que eles se encontram. O líder do grupo que ele participa, que é o primo dele, que é filho do dono da empresa, fala que ele tem que ser um pouco mais agressivo, que ele tem que fazer aquele discurso que tem nos Estados Unidos quando o povo vai chamar alguém pro baile, fazer aquelas faixas e cantar, serenata, aquela coisa toda. Ou eu mataria se alguém fizesse isso comigo. Pelo amor de Deus. Ele acha que não é uma boa ideia, porque a menina que ele conheceu não gosta de chamar atenção. Só que aí os caras conseguem convencer ele de que ela vai amar, de que é uma coisa assim única na vida. E aí ele vai e faz. Eles viram meme. Na hora que ele entrega o buquê de flor pra ela, ela sai correndo e esbarra em outra menina que ela não gosta.
E aí o buquê explode na cara delas e a menina cai no chão. Quando ele vai tentar se desculpar com ela, é depois que ela viu um stories que o primo dele postou no Instagram. Os dois estavam conversando, né? Você tá chateado porque ela te dispensou? A gente ganha algumas e perde em outras. E aí a menina ficou ainda mais puta, porque ele tava tratando ela como se fosse uma conquista. E quando ele foi procurar ela pra se desculpar, ele prometeu realizar 3 desejos dela, que era uma coisa que eles faziam quando eram crianças. Um desejo que ela tinha era pra ele ir no centro comunitário que ela tava tentando salvar e passar um tempo com as crianças e ajudar ela. Só que na hora que eles estavam saindo, que ele tava indo embora, que o manager ligou pra ele ir embora, tava cheio de repórter lá na porta. Ele deu a entender de que o menino ser visto num centro comunitário ia trazer uma imagem boa pro grupo deles. Então a menina se sentiu ainda mais usada. Quando ela perguntou se ele tinha feito isso, ele ficou tão chateado que ele não conseguiu falar que não. Ficou naquele negócio, aquele mal entendido dela achando que ele tava usando ela e ele ficar chateado dela pensar que ele seria capaz de fazer uma coisa dessa, que ele não era aquela pessoa. É muito fofo, eu tô gostando demais da narrativa, ele é bem bonitinho. E sinceramente, assim, eu não sei que empresa que deixaria o ídolo deles voltar na cidade natal pra chamar a melhor amiga de infância pra ir pro baile. Acho que as empresas não iam deixar por fazer isso não, ainda mais em um grupo que é novo, que eles têm mó regra contra namoro, eles não podem usar celular e nem mídias sociais. Não sei se alguma empresa deixaria os meninos fazerem isso. O negócio caiu aqui, eu não sei se eu botei na página certa. Mas agora é 14h44. Vou só esperar o vídeo terminar de baixar, fazer a thumbnail. E acho que eu vou tomar um banho pra lavar esse cabelo. Tô tentando lavar ele com mais frequência. Mas eu não sei se eu vou lavar hoje, porque amanhã eu acho que eu vou fazer faxina aqui, né? Vou lavar ele não. Vou suar e vou sujar o cabelo todo de novo. Vou deixar pra lavar amanhã, depois que eu fizer a faxina, tomar um banhozinho, uma refrescada. Que hoje não tá frio. E eu já acordei com umas 2 mulheres bêbadas passando aqui na rua, berrando. Da onde que esse povo brota? Não tô com fome pra almoçar, porque eu acordei um pouco tarde. Vou fazer um rapidez, talvez. Voltei aqui com o vlog, agora são 16h46, parece que eu sempre tô voltando aqui por volta desse horário. Nem fiz faxina no meu quarto, deu uma preguiça, porque eu já acordei atrasada hoje. Aí fui assistir uns vídeos no YouTube, aí vi que tava tendo atualização no Dreamlight Valley, que eu não jogo já tem tempo. Eu vim pra contar pra vocês do livro que eu terminei ontem, o do... Deixa eu pegar. Era uma vez Yokai Idol. É igual eu tava falando quando eu comecei a ler, que ele é um livro bem fofinho, só que é um fofinho que vai ficando sombrio muito rápido. Os dois têm descendência coreana, né? O menino, ele nasceu na Coreia, mudou pros Estados Unidos, passou alguns anos lá, depois voltou pra Coreia por causa do serviço do pai dele. A menina é filha de imigrantes, cresceu numa comunidade coreana nos Estados Unidos, e depois eles mudaram pra outro bairro que não era tão coreano assim. A questão que eu falo que ficou bem sombrio é o modo como é mostrado a forma que o país vê os idols, porque no caso dele, o grupo dele começou numa empresa pequena, eles não eram tão conhecidos, e aí eles tiveram um boom e viraram praticamente a referência coreana internacional. E isso fez com que a pressão em cima deles ficasse cada vez pior, porque eles tinham que ser o símbolo de perfeição. Eles estavam trazendo não o nome do grupo, eles estavam trazendo o nome da Coreia pro restante do mundo. Então perfeição era o que eles buscavam atingir. E isso não se mostra só em como o país vê os ídolos. Mostra como a família traz os seus próprios filhos, como os pais, os tios, os avós. Isso é uma coisa que eu não gosto na cultura coreana, que parece muito na cultura brasileira. Eu posso falar pela minha família, que é aquele negócio de comparação. Ah, seu primo, seu irmão, fulano, não sei o que, conquistou isso, conquistou aquilo, o que você tá fazendo até hoje? E ela sente ainda mais isso, porque ela vem de uma família com muitas pessoas. Ela tem 3 irmãs mais velhas e o único homem da família é o irmão gêmeo dela. Além dela ter crescido na sombra das 3 irmãs mais velhas que eram perfeitas, que eram inteligentes e que conseguiram ir para faculdades
incríveis e assim que elas se formaram, elas pinaram de casa e foram morar em outros estados pra sair desse ambiente sufocante dessa família, ficar o tempo inteiro em cima de você. Ela tá em casa com o irmão dela, que é tratado como se fosse um príncipe pela mãe dela. A Coreia, ela tem esse negócio bastante pesado, tanto em questão de gênero quanto em questão de idade. Então, homem tá acima da mulher, mais velho tá acima dos mais novos. Respeito que não tem reciprocidade, abaixar a cabeça e aceitar o que as pessoas mais velhas falam, sem ter uma voz, sabe? Porque eles são amigos de infância. Quando ela era mais nova, odiava que as pessoas chamassem ela de gêmeo do Ethan. Ela queria que o povo chamasse ela pelo nome dela. Ela é a Helena. Ela não é a irmã de fulano. E não fiquem associando ela a outra pessoa, a sombra de outra pessoa. Aí quando ela cresceu e o menino voltou, ela ficou ainda mais se comparando nesse quesito, porque ela ficava o tempo inteiro falando, pelo menos você sabe o que você sempre quis fazer, pelo menos você tem sucesso. Ele perguntava, nossa, por que é tão importante pra você saber agora, nesse momento, que você devia estar fazendo pro resto da vida? Ela, não, porque eu sempre me senti invisível. É esquecível que ela se chamava. O criador esqueceu de me dar um sonho, como se eu fosse esquecível antes mesmo de existir. Eu podia ficar um vídeo inteiro falando só sobre essa cobrança que existe em família, porque eu vivi isso na pele. Quase 30 anos na cara que eu tô me afastando de familiares que eu não me identifico, me afastando de ambientes que eu não me identifico, não deixando as pessoas darem opiniões que não foram solicitadas e protegendo o meu espaço, protegendo a mim mesma. Mas voltando pra narrativa desse livro aqui, a premissa. Ele voltou pra casa pra participar do K-Fest, que é um festival coreano que ia ter em Chicago. Resolveu que precisava cumprir uma promessa que ele tinha feito pra ela 7 anos antes, que era de levar ela pro baile. Só que é negócio. Quando ele já chegou filmando. Aí quando ela rejeitou ele a primeira vez, ele foi na escola dela, fez todo aquele escarcéu de pedido de ir pro baile de formatura, que ela odiou, porque ela não gosta de chamar a atenção pra ela. Não conseguiu falar não, só que ela fugiu de lá e virou meme. E aí ela tinha convidado ele pro centro de recreação. Na hora que eles estavam indo embora, os paparazzi estavam tudo lá. Ela pensou que tinha sido um golpe publicitário pra trazer publicidade boa pra eles, que ele tá se voluntariando na cidade onde ele nasceu e tal. Mesmo que ela tenha ficado com raiva dele num primeiro momento, por ele nem ter conseguido falar que ele não tinha feito nada com esse intuito, a amiga dela fez ela perceber que isso era uma coisa boa para as duas. Que elas estavam fazendo aquele negócio de conscientização pro povo dar dinheiro do baile, pro centro de recreação, para eles poderem manter o centro aberto. E aí a amiga dela deu a ideia de eles fazerem um show surpresa, para eles conseguirem arrecadar fundos, as pessoas conhecerem o espaço. E foi um completo sucesso. Trouxeram uma garota que era conhecida como a Pérola da Coreia, sei lá. E aí a menina começou a ficar com ciúmes, porque ele abraçava ela. Eu já achava que quando os dois se abraçavam não era tão especial, porque ele ficava pendurado nessa outra menina. Ela passou o show inteiro sem ir atrás deles e sem conversar com a menina. Quando o show acabou e eles foram voltar pro hotel, eles chamaram ela e a amiga dela pra participar da festinha depois. E Lela pegou essa Pérola da Coreia e o líder do grupo dos meninos no quarto se abraçando. O relacionamento deles era um segredo, porque vocês sabem, quem gosta de K-pop sabe como é que essa cultura, a indústria, ela faz com que os fãs de mente mais fraca pensem que os artistas são namorados delas, que eles se apresentam pra elas. O sentimento que existe de amor platônico, que devia ser um amor platônico, como se fosse um amor recíproco. Eles constroem essa imagem pros ídolos. Por isso que muitas empresas não gostam que os seus artistas tenham relacionamentos de verdade, namorados, namoradas e que tenham uma família, enquanto eles são idols. E isso geralmente vem nos contratos. E aí, no caso dessa Pérola coreana e dessa menina, ela começou a ser trainee muito nova também. Ela ansiava que tudo desse muito certo, então ela não prestou atenção nas cláusulas que diziam que ela tinha que passar 4 anos depois que ela tinha debutado sem ter relacionamento. Por isso que ela escondia o relacionamento dos dois, porque senão ela ia ser demitida. Aí a menina prometeu que não ia contar pra ninguém, que não era da conta dela. Aí aquele negócio vai aprofundando na mentira do porquê que o menino tava tão obcecado em levar a melhor amiga dele pro baile. Porque não era só pra cumprir uma promessa de anos atrás. A empresa dele, que era um pouco mais tranquila nessa questão de relacionamento, queria testar o terreno pra ver como que as fãs do grupo deles reagiriam a um deles ter um relacionamento, a um deles ter uma namorada. Então eles queriam que o menino fosse pro baile pra fazer as fãs pensarem que ela era namorada dele. E, né, jogar a isca e deixar o povo entender o que eles quisessem entender e ver como é que ia ser a resposta. Pra que depois eles pudessem anunciar o relacionamento do líder do grupo com essa menina. E seria bem na época que a cláusula de 4 anos ia acabar. Tinha umas 2 semanas desse show beneficente até o baile. No final de semana do meio, aconteceria o K-Fest, que era o festival coreano. E o Rob, ele convidou a Helena pra ir
no show, porque tinha esgotado no dia que abriu, então ela não tinha ingresso, mas ele convidou ela pra ir pra área VIP. Um dos dias que a menina tinha ido visitar ele, enquanto eles estavam treinando, eles estavam gravando um videoclipe, e uma das dançarinas que ia só fazer uma aparição, assim, bem simples, se machucou, e aí a menina ficou no lugar dela e eles gravaram esse videoclipe e bombou. E aí eles pegaram e reproduziram essa aparição dela no show. E o povo amou, o povo adorou. Nesse instante, eles já estavam ficando. Eles já tinham um crush um pelo outro desde que eles eram crianças. Só que eles nunca conseguiram admitir o tempo suficiente pra ver no que isso ia dar. Quando esse show acabou, o casal escondido foi pra um lugar alto, assim, pra poder ficar junto. E aí o menino acabou sofrendo um acidente. Ele caiu de uma plataforma. E a enfermeira deixou a Helena entrar no quarto. Ela escutou os dois conversando sobre o plano onde a Helena e o Rob iam servir de cobaias pra ver como que as fãs reagiriam ao namoro. Ela pensou que era tudo uma mentira, que ele só tava com ela porque fazia parte do plano. E enquanto eles estavam discutindo, algumas fãs estavam do lado de fora da porta escutando. É verdade que fulano tá com a ciclana? E aí a menina pegou e saiu correndo, e o menino tentando ligar pro manager dele, abafar o assunto. E aí a menina falou bem assim, não, tudo bem, vai tentar salvar o restante das coisas que você tem, porque a mim você já perdeu. E aí ela voltou pra casa, eles não foram no baile. E enquanto ela conversava tanto com essa joia coreana e com o irmão gêmeo dela, eles foram mostrando pra ela que ela tinha um padrão de comportamento de que ela fugia antes mesmo dela pensar em gostar das coisas. Isso ela fazia com todos os hobbies dela, fazia com as pessoas que ela amava. Ela saía antes que as pessoas pudessem machucar ela. E que ela tava fazendo isso com o menino de novo. Que quando eles eram crianças, ela não fez um escândalo, ela aceitou que ele ia embora e fez promessas que eles não conseguiram cumprir, e ela internalizou aquele negócio de que era melhor ela sair antes de o pior acontecer. E então ela resolveu que ia tentar falar com ele, só que ele não tava respondendo as mensagens dela. No dia seguinte do baile, ela foi pro centro recreativo pra ajudar na limpeza. O menino tava lá e ele fez o grande gesto, né? E o irmão gêmeo dela convenceu a mãe dos dois a deixar eles irem pra Coreia pra passar o verão. E a tia dela, a irmã do pai dela, tinha tipo um comum na Coreia. E as irmãs dela tinham passado o verão lá na época da faculdade pra dar aula, e ele convenceu a mãe dos dois a deixar eles irem na época da escola. E aí na Coreia ela viu que a vida dele ainda era mais exposta do que ela achava, que não aguentava mais nos Estados Unidos. E aí no final ela pensou que valia a pena ter essa atenção toda se fosse pra ficar com ele. Esse é o fim do livro. Mas eu gostei demais, ele é bem fofinho, mas tem essas questões assim que você vai ser de pressão familiar e pressão das pessoas à sua volta, pra você ter tudo organizado numa idade tão... Eles têm 17 anos nesse livro. É uma família que não dá espaço para as pessoas serem indivíduos. Elas criam os filhos como se fosse uma extensão deles. Como se tivesse que conquistar tudo que eles não conquistaram, porque eles não tiveram tempo de conquistar aquilo. E aí ficam botando pressão nos filhos pra conseguir aquelas coisas, mas não deixam os filhos decidirem por conta própria. Não incentivam eles a se conhecerem e explorarem as aptidões que eles têm. Aí quer que seja só aquele negócio acadêmico, cabresto, assim, que não ajuda em nada. Aí que vai transformar as pessoas em adultos como eu. Parabéns! Eu peguei esse livro aqui pra ler, enquanto eu tava esperando as meninas decidirem na votação do Clube do Livro, né? Só que na última vez que eu olhei, o livro que eu recomendei tava ganhando, que é o Sonho e Pesadelo. Se até amanhã não tiverem fechado a votação, aí eu pego o outro pra ler. Mas boa sexta pra vocês. Eu não sei o que eu vou fazer depois. Se eu vou assistir alguma coisa, se eu vou jogar, vamos ver.